Amém, irmãos. Graças ao Senhor por esse alimento diário, por mais um dia. Senhor Jesus, quanto estamos desfrutando hoje, sexta-feira. Ó Jesus amado. Vamos dar continuidade. E aqui diz, no com oração: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Apocalipse 5, versículo 6. Ó Senhor Jesus, Senhor, te agradecemos por tuas revelações e também pelos santos, os amados irmãos, profetas que o Senhor tem usado para nos revelar de uma maneira tão prática e necessária para todos nós. Que possamos compreender o desejo do teu coração, o que o Senhor anela da tua igreja, o Senhor anela de cada um de nós, uma vez que o Senhor já nos deu a tua vida para levarmos a cabo essa comissão tão importante. Ó Senhor Jesus, que possamos enxergar não somente símbolos, figuras, escatologias, mas que possamos ir além e observar que o Senhor está avançando, porque o Senhor é aquele que veio para vencer, saiu para vencer, e a sua igreja, o seu corpo, também está sendo levado a esta prática. Ó Senhor Jesus, Senhor, cresça em nós a cada dia, que nós possamos deixar de lado a nossa vontade e valorizar a sua, Senhor, nos apresentando a cada dia para o seu propósito. Senhor Jesus, uma vez que esse versículo nos fala que os 7 Espíritos de Deus já foram enviados por toda a terra. Ó Senhor Jesus, então nós estamos vendo o agir do Espírito 7 vezes intensificado. Ó Senhor Jesus, aleluia. Cooperadores do Espírito. Vimos ontem que a igreja foi formada inicialmente por crentes judeus. Muitos deles foram batizados após a pregação de Pedro em Atos 2. Já no capítulo 10, lemos que os primeiros gentios foram batizados na casa de Cornélio e introduzidos na igreja. Ainda Pedro falava estas palavras quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que haviam ouvido a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Portanto, Pedro abriu a porta para que judeus e gentios fizessem parte da igreja. Hoje, independente da nossa nacionalidade, costumes e cultura, somos membros de um só corpo, pois todos somos batizados pelo Espírito Santo. Aleluia. Esse Espírito nos revestiu, tornando-nos membros do corpo de Cristo. No decorrer desta semana, lemos que Deus ressuscitou a Jesus, que foi exaltado à destra do Pai. Após sua morte, ressurreição e ascensão, no dia de Pentecostes, houve o derramamento do Espírito. Esse mesmo Espírito continua operando em nós nos dias atuais, para cumprir a vontade do Senhor na terra. Fazer a vontade de Deus é uma missão grandiosa para o homem tão limitado. Todavia, o Espírito é onipresente, onisciente e onipotente. Ele é capaz de levar a cabo o propósito de Deus. E esse Espírito está em nós e opera por nosso intermédio. Ele nos capacita a cooperar com Ele na obra do Pai. Tenhamos isso em mente ao contatar as pessoas e sejamos obedientes quando o Espírito nos conduzir a orar por elas e lhes falar a palavra. Muitos já tiveram a experiência de orar por alguém que depois de lhe dizer, que lhe disse ter recebido um procedimento e de que Deus lhe faria algo naquele dia. Ó Senhor, quando abordamos alguém, desconhecemos sua situação, é verdade. Seus conflitos, não conseguimos sondar o que se passa em seu coração.
Mas o Espírito sabe de todas as coisas e nos direciona a levar a salvação, até mesmo livramento. Essa é a obra do Espírito. O Espírito é o responsável por executar a obra do Pai. E Ele quem nos envia e separa como seus cooperadores, como aconteceu com Paulo e Barnabé em Atos 13, 1 e 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé e Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Hoje estamos na era dos 7 Espíritos, descrito no livro de Apocalipse. A vinda do Senhor está muito próxima, e a maldade, a iniquidade se multiplicam rapidamente. Logo, o Espírito também precisa se intensificar para cumprir o que Deus determinou. Por isso, a comportagem agora é dinâmica. Os comportores, pela ação dos 7 Espíritos, chegam cada um a distribuir 100 livros por dia. Durante a pandemia, a palavra está sendo transmitida pelo Instituto Vida para Todos e muitos foram alcançados. Pessoas de diversos lugares que em outras circunstâncias não seriam capazes de contatar. Senhor Jesus, nós não seríamos capazes de contatar, Senhor, é verdade. Tudo isso é a ação do Espírito 7 vezes intensificada. Como dito, o papel da igreja é cooperar com o Espírito. Sendo assim, não se acomode. Senhor, não podemos nos acomodar. Ainda que você esteja impossibilitado de sair para pregar o Evangelho, não fique passivo em casa, apenas sentado no sofá, ouvindo pregações. Compartilhe a palavra nas redes sociais, em grupos de WhatsApp. Ofereça-se para orar pelas pessoas. Use todos os mecanismos à sua disposição para contatar pessoas e levar-lhes a palavra profética. Seja um colaborador do Espírito nestes dias finais. É isso o que Deus espera de nós. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra é maravilhosa porque nos encoraja e não há como nós encontrarmos desculpas para não cooperarmos com este mover. A ação do Espírito, agora 7 vezes intensificada. O irmão nos fala que existem mecanismos, formas de nós cooperarmos, usando as redes sociais, de forma presencial. Se não for sair devido à situação da pandemia, que nós sabemos, nós precisamos nos precaver, tomar os devidos cuidados, mas nós podemos, de alguma forma, até mesmo começar orando: Senhor, me dê oportunidade, me dê experiência, Senhor, que essa palavra realmente ela não se perca, que não fique somente em mim, mas que realmente possa alcançar pessoas. Assim como tem sido a comportagem dinâmica, que a minha vida possa ter essa dinâmica. Que realmente eu não tenha em mim um coração que esteja acomodado. Senhor, me leva além. Senhor Jesus, eu posso confiar nessa vida que é minha, essa vida é a vida que opera. O Espírito opera, o Espírito tem essa necessidade de urgência desse Evangelho chegar a todas as pessoas. Então, irmãos, que possamos sair da nossa zona de conforto e que possamos consultar ao Senhor, possamos ir ao Senhor em comunhão com Ele, para que Ele possa nos dar a intuição correta para saber como agir, mas que nós não, de forma nenhuma, fiquemos acomodados ou passivos. Que o Senhor avance a cada dia em nós, neste dia, e que hoje, em nome de Jesus, o Senhor possa nos dar tal experiência. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, por uma palavra tão prática e pela oportunidade de ser útil a Ti. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Que Deus nos abençoe e que nos leve à prática de Sua palavra. Jesus é o Senhor. Amém.